Olá, nós já tratamos em outra aula de dielétricos com perdas. Para que a gente pudesse estudar isso, o que nós fizemos foi modelar eles como uma permissividade complexa, onde nessa permissividade a parte imaginária é chamada de fator de perdas, e qualquer condutividade que existisse eventualmente no nosso dielétrico ia para dentro dessa permissividade, para dentro desse fator de perdas. Na situação atual, nós vamos abordar esse problema de uma outra maneira. Por quê? Porque o que nós queremos no final dessa aula é começar a estudar como os dielétricos se comportam, o campo eletromagnético se comporta quando interage com um condutor. E um condutor não perfeito, obviamente, um condutor que tem resistividade finita. Então, a forma de abordar esse estudo vai ser um pouco diferente, tá? E a gente vai começar trazendo alguns conceitos de circuitos que são conhecidos de vocês. Meu nome é Sérgio Severo, eu sou professor do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense e essas são as aulas de ondas eletromagnéticas da Engenharia Elétrica do Campus Pelotas. Bueno, vamos considerar um capacitor de placas paralelas, onde ele esteja a uma distância D bem próximo um do outro. Nesse capacitor, vocês aplicam uma tensão senoidal. A tensão aplicada a V, então, vai ser um V0, que é a amplitude dela, seno de ômega T. Onde ômega é a frequência angular dessa tensão. Então, vocês têm um circuitinho assim, onde tem uma tensão alternada aplicada, e na ponta desse circuito vocês têm um capacitor. A gente sabe que a corrente no capacitor, a corrente que vai passar aqui, vai ser igual a uma corrente zero cosseno de ômega t. Ou seja, a corrente não está em fase com a tensão, porque é um capacitor. E num capacitor, a corrente no capacitor é exatamente J ômega, a capacitância dele, C0, V. Por quê? Ora, porque a corrente do capacitor é C0 dVdt. E dVdt, no domínio da frequência, para uma frequência só, é J ômega. Tá? Isso aí já é conhecido e faz parte da teoria de circuitos alternados. Bueno. C0 é a capacitância no vácuo. Tá? Então, isso aqui é a capacitância no vácuo. Se o dielétrico tem uma permissividade epsilon, diferente da permissividade do vácuo, essa capacitância aqui será, essa capacitância C, vai ser igual a epsilon sobre epsilon zero vezes a capacitância do vácuo. Em DC, gente, em corrente contínua, se a gente aplica um potencial contínuo nesse capacitor e não alternado, o que a gente sabe é que a capacitância dele, desse capacitor de placas paralelas, é resultado apenas da distribuição dos condutores nele e do dielétrico dentro dele. Ela não é resultado da tensão. Não há relação entre a capacitância e a tensão. Ou seja, a capacitância é uma propriedade estrutural, uma propriedade geométrica. Então, num capacitor de placas paralelas, digo, em capacitor
de placas paralelas, desde que a distância entre as duas placas, a distância D aqui, seja suficientemente pequena, a capacitância dada pela área sobre a distância entre as placas vezes a permissividade do dielétrico. Então, isso aqui é a área das placas, isso aqui é a distância entre elas. Quanto menor a distância, maior a capacitância. Quanto maior a área, maior a capacitância. O campo elétrico E entre essas duas placas, digamos que aqui é positivo, aqui é negativo, o campo elétrico E vai ser o potencial aplicado nas placas sobre a distância entre elas. Ou seja, o potencial aplicado nas placas é o campo elétrico vezes a distância entre elas. Agora vamos pensar o seguinte. Vamos dizer que esse capacitor é feito de um material de não muita qualidade e quando vocês aplicam essa tensão DC, não só ele armazena energia, mas ele também permite que aconteça uma corrente de condução. Ou seja, se vocês pegarem esse capacitor e medirem ele com um multiteste, o que vai acontecer é que o multiteste vai indicar uma impedância resistiva para vocês. Ora, se tem uma impedância é porque passa uma corrente. E a densidade de corrente que vai atravessar esse capacitor, J, vai ser igual à corrente sobre a área das placas. A densidade de corrente, ou seja, a densidade de corrente é exatamente a corrente que passa aqui, sobre a área da placa. Porque vocês integrarem a placa toda, vocês têm a corrente total que passa no capacitor. Isso aqui resulta que a densidade de corrente vezes a área é igual à corrente total. Mas a corrente total que passa no capacitor, gente, é J ômega CV. Então, acontece que I é J ômega CV. E V é E vezes D. V é E vezes D. Então, isso aqui é J ômega C E vezes D. Mas a capacitância é a área dividido pela distância entre as placas vezes a permissividade. Então, isso aqui é igual a J ômega, área sobre a distância, vezes a permissividade, vezes o campo elétrico, vezes a distância entre as placas. Isso é igual a densidade de corrente vezes a área entre as placas. Nunca confundam esse J com esse J, tá? Sempre escrevo maiúsculo para não ficar claro. Bueno, a área das placas simplifica, a distância entre elas simplifica, e a gente vai descobrir então que a corrente que atravessa esse capacitor vai ser igual a J ômega epsilon E. O interessante é que isso aqui, se vocês pegam a lei de Ampère, onde diz que o rotacional do campo magnético é igual à corrente de condução mais a corrente de deslocamento, isso aqui é a corrente de deslocamento. Então, quando a gente diz que há uma corrente num capacitor, tá? E a gente considera isso aqui, essa corrente do capacitor, e não uma corrente eventualmente resistiva que atravesse ele, essa corrente é a corrente de deslocamento. Tá?
Mas se o capacitor tiver uma perda por condução, ou seja, se além disso aqui ainda tem um conjunto de resistores, é muito curioso que na maior parte das vezes isso é desconhecido quando a gente vai para a teoria de circuitos, porque se usa o tempo todo o capacitor ideal para colocar o circuito nosso. Muito raramente capacitores são coisas ideais. Tá? Capacitores eletrolíticos, por exemplo, têm perdas elevadíssimas. Tanto que se você usar um capacitor eletrolítico de má qualidade numa fonte chaveada, ainda que você esteja chaveando a frequências baixas de 20, 30 kHz, muito longe de MHz, tá? Ainda que vocês tenham, o que vai acontecer? Na hora que vocês aplicarem a tensão alternada em cima desse capacitor, ele esquenta. Esquenta e explode. Capacitores são utilizados muitas vezes nessas fontes alternadas, em circuitos de conversão de energia eletrônicos. Eles são utilizados muitas vezes como amortecedores, mais conhecidos como snubbers. São capacitores que estão ali no circuito justamente para quando o circuito sofrer uma variação muito elevada, ou seja, um spike por um chaveamento de um MOSFET, por um chaveamento de um tiristor. Aí você tem que colocar um snubber no circuito. Aí você vai lá e coloca um snubber qual? Um capacitor eletrolítico, com perdas elevadíssimas. Quando aquilo vem um spike muito elevado de tensão, seu capacitor simplesmente explode. Então, por quê? Porque na verdade é como se você tivesse o capacitor com um resistor em paralelo. A maior parte dos capacímetros mede essas perdas, e devem ser consideradas. Então, se você vai construir um circuito, por exemplo, vou construir um filtro, já não agora na eletrônica de chaveamento, mas na eletrônica analógica. Vou construir um filtro analógico, estou muito feliz da vida, vou lá e boto um capacitor no meu filtro para fazer, e o filtro não funciona. O filtro não funciona por quê? Porque o nosso capacitor tem um resistor em paralelo. E esse resistor em paralelo é de um valor baixo o suficiente para intervir na nossa corrente. Então agora nós vamos considerar que nós temos uma corrente de condução nesse capacitor, não só uma corrente de deslocamento. E essa corrente de condução, obviamente, gera perdas. Só que essas perdas agora são de caráter ômico e não perdas dielétricas. Tenham claro isso. E é por isso que a gente está estudando isso aqui agora de uma outra maneira. Porque o nosso problema é ver, afinal de contas, como um condutor interage com uma onda eletromagnética. Então agora o nosso problema é entender de onde é que sai essa corrente de condução. A gente já viu que a corrente de deslocamento, obviamente, não está em fase com a tensão aplicada. Já a corrente de condução, afinal de contas é um resistor em paralelo com esse capacitor, ela está em fase com essa tensão aplicada. Então assim, a gente tem que a corrente total vai ser igual à corrente de condução mais a corrente de deslocamento. Então, a corrente de condução mais a corrente de deslocamento é a corrente total no nosso capacitor. Se o nosso capacitor tem uma corrente de condução, é porque ele tem uma determinada condutividade. Então a corrente de condução vai ser dada pela condutividade não é sigma. Pela condutividade do capacitor, pela condutância do dielétrico vezes o potencial. Então G é a condutância. Ou seja, o nosso dielétrico conduz corrente. Bom, mas a condutância, gente, entre duas placas depende, obviamente, da condutividade do dielétrico. De tal maneira que essa condutância vai ser exatamente a área das placas vezes a condutividade desse dielétrico sobre a distância entre elas. Quanto maior a distância, menor a condutância. Quanto maior a placa, maior a condutância. Mais conduz energia. A gente já sabe que a densidade de corrente J
é a corrente total que passa nesse capacitor sobre a área dessas placas. E que o potencial aplicado no capacitor é o campo elétrico vezes a distância entre essas duas placas. Assim, a corrente, a densidade de corrente J vezes a área das placas, ou seja, a corrente que a gente tem aqui, a corrente de condução, tá? Que é a densidade vezes a área das placas, vai ser igual à condutância que é a área das placas vezes a condutividade sobre a distância entre elas, vezes o potencial, que é o campo elétrico, vezes a distância d. A área das placas simplifica, o potencial simplifica, e a gente descobre, obviamente, o que não podia ser diferente, que apesar de nós tomarmos considerações sobre de elétrico, a densidade de corrente de condução é exatamente a condutividade vezes o campo elétrico, que já estava na nossa equação lá. Isso resulta, gente, que a corrente total, ou a densidade de corrente total, agora vai ser igual à condutividade vezes o campo elétrico, ou a corrente de condução, mais J ômega epsilon vezes o campo elétrico, ou a corrente de deslocamento. Tá? Isso a gente já sabe, isso já é o que está escrito nas equações de Maxwell. A diferença, ou melhor, na lei de Faraday. Desculpa, na lei de Ampère. Tá? A diferença disso é que agora a gente chegou nisso a partir da nossa conhecida teoria de circuitos. Tá? Essa é a parte interessante. A densidade de corrente de condução total vai ser a condutividade vezes o campo elétrico, corrente de condução, mais J ômega epsilon, permissividade, vezes o campo elétrico. Mas se a permissividade for a permissividade complexa, epsilon e menos J epsilon, duas linhas, onde a gente tem armazenamento e perdas, tá? E isso pode ser escrito assim. Vai ser igual a sigma E mais J ômega E epsilon linha menos J epsilon, duas linhas. Se nós separarmos a parte real e a parte imaginária, fazendo essa multiplicação do J ômega vezes a permissividade complexa, a densidade de corrente de condução total é o sigma mais ômega epsilon, duas linhas, vezes o campo elétrico E. Teve aqui um valor real, condução. Mais J ômega E epsilon linha E. Uma corrente de deslocamento. Tá? Diferente do que nós fizemos antes, aonde a gente criou uma permissividade equivalente e jogou todas as perdas de condução nela, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos colocar agora as perdas dielétricas na condutividade. Por quê? Porque aí a gente cria uma condutividade total que vai ser igual à condutividade da condução, que é uma redundância, mais ômega epsilon, duas linhas. Esse termo, ômega epsilon, duas linhas, tá? É chamado de condutância equivalente, ou condutividade dielétrica. É esse termo,
essa expressão condutividade dielétrica que faz com que Matheus Sádico cometa o erro de dizer que um dielétrico com perdas é um dielétrico que conduz. Tá? O que é uma bobagem, porque eventualmente, se for uma molécula polar, ele realmente não conduz, mas ainda assim perde energia. Tá? É um ótimo isolante, por exemplo, água pura é um ótimo isolante, mas se você aplicar uma onda eletromagnética de frequência elevada nela, ela esquenta. Todo mundo sabe disso, é só colocar água no micro-ondas. Então, os fornos do seu Matheus Sádico conduzem para esquentar, o que não é verdade. Tá? Bueno. Se a gente utiliza agora a condutância equivalente, que nós vamos chamar de sigma equivalente, vamos chamar só de sigma agora, tá? Como sendo ômega, epsilon, duas linhas, nós vamos conseguir outras duas expressões para o fator de perdas alfa, fator de atenuação alfa, e o fator de propagação beta do nosso conhecido gama, né? Ou fator de propagação, tá? De uma onda eletromagnética no meio material. Então, o nosso problema agora é saber o que acontece quando a gente calcula alfa e beta considerando a condutividade equivalente. Então, a gente sabia que alfa era dado por ômega raiz de mi epsilon' sobre 2 raiz da raiz de 1 mais epsilon duas linhas sobre epsilon' menos 1. E o beta era a mesma coisa, só que aqui nesse termo tinha mais 1. Se nós substituirmos agora sigma como ômega por ômega epsilon duas linhas, ou seja, epsilon duas linhas é igual a sigma sobre ômega, nós vamos encontrar aqui o nosso alfa, ou seja, a atenuação que representa a atenuação da onda no meio com perdas, tá? É igual a ômega raiz de mi epsilon' sobre 2 raiz da raiz de 1 mais sigma sobre ômega epsilon' menos 1. E o beta, a mesma coisa, mais 1. Tá? Bom, então agora se a gente pega esta equação aqui, a gente pode ver o que acontece quando a onda se propaga em um bom com alfa e beta, quando a onda se propaga em um bom condutor. Em um bom condutor, o que acontece? A condutividade, obviamente, é muito maior que a capacidade de armazenamento de energia no dielétrico, ou seja, do que ômega epsilon'. Tá? Por quê? Porque ômega epsilon' não é ômega epsilon' não é condutividade equivalente, é o valor da corrente de deslocamento. Tá? E sigma tende a infinito. É muito maior e é muito grande. Se eu faço sigma tender a infinito, tá? E ainda assim ser muito maior do que ômega epsilon', o que acontece? Esse termo aqui, gente, é muito maior do que 1. Se esse termo é muito maior do que 1, a raiz somando 1 é praticamente esse mesmo termo, tá? Que subtraindo 1 ainda é o termo e esse termo aqui, desculpa, está ao quadrado. Então, esse termo muito maior do que 1 ao quadrado é aproximadamente igual a o próprio termo, ignorando 1, ignorando a soma. Tá? Então, isso aqui, tudo é aproximadamente igual
a sigma ao quadrado, cuja raiz quadrada é a própria condutividade sigma. Isso ainda está sobre uma raiz, de tal maneira que alfa fica igual a ômega raiz de mi epsilon' sobre 2 vezes a raiz de sigma sobre ômega epsilon'. Bota tudo na mesma raiz, o que nós temos é a raiz de mi epsilon' sigma sobre 2 ômega epsilon'. Epsilon' simplifica. E em um meio bom condutor, o valor, a atenuação alfa de uma onda eletromagnética é simplesmente a raiz de ômega mi sigma sobre 2. Se vocês fizerem as contas para beta, como nós estamos desconsiderando esse 1 por ser muito pequeno em relação a esse termo, esse aqui também para não fazer diferença, alfa vai ser igual a beta. Ora, como ômega é 2π vezes a frequência, a gente vai descobrir que alfa é igual a beta e é igual a raiz de π f mi sigma. Ou seja, a atenuação de uma onda eletromagnética em um meio condutor é tanto maior quanto maior for a frequência, a permeabilidade magnética e a condutividade. Quanto maior a condutividade, maior a atenuação, mas isso aqui não aparece agora. Quanto maior a frequência do sinal, mais rápido ele atenua. Tá? Então, isso aqui é o comportamento da nossa onda eletromagnética, vai reger o comportamento da nossa onda eletromagnética em bons condutores. Acontece uma coisa interessante com o fator de propagação e a velocidade de propagação. Quer dizer, o fator de propagação a gente já sabe, tá? É alfa mais j beta, mas acontece uma coisa interessante com a velocidade de propagação da onda, tá? Nesse meio condutor. Nesse meio condutor, a gente sabe que a velocidade de propagação da onda é igual a ômega sobre beta. Se é ômega sobre beta, é ômega sobre quanto é que vale beta, da equação que estava antes ali, raiz de mi ômega sigma sobre 2. Ômega vezes, quer dizer, raiz de mi ômega sigma sobre 2, a gente multiplica e tira, para tirar esse termo, eleva ao quadrado tudo, a gente tem que, ou seja, divide, multiplica e divide por ômega, tá? Então, multiplicar e dividir isso aqui por ômega. Isso vai ficar igual a 1 sobre a raiz de mi sigma sobre 2 ômega. Tá? O que, na verdade, diz para nós que a velocidade de propagação da onda eletromagnética em um meio condutor é a raiz de 2 ômega sobre mi sigma. E não simplesmente só ômega sobre beta. Tá?
Assim, gente, o fator de propagação gama, que é alfa mais J beta, vai ficar simplesmente igual a 1 mais J sobre a raiz de 2, raiz de mi ômega sigma. Tá? Isso aqui é um ângulo 45 graus. Vezes a raiz de mi ômega sigma. Certo? Bom, isso sobre condutores. Na aula que vem a gente vai falar da impedância intrínseca do meio agora, conhecendo como se dá isso, para finalmente a gente conseguir chegar a estudar a profundidade de penetração de campos eletromagnéticos em meios condutores. Até a próxima aula.